Alô, amigos! Começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Convidei com muito prazer a Iseli Reis, que é empreendedora social, fundadora da Flexi Medical Cure e arquiteta. Exatamente. Perfeito? Perfeito. Seja bem-vinda, viu? Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de estarmos juntos aqui e desse papo gostoso. Vamos falar um pouquinho dessa Flexi Medical Cure. Vamos falar sobre o que a gente faz, né? A Flex Medical, na verdade, ela é um negócio. A Flex Medical Cure, né? Ela é um negócio social. E o nosso propósito lá, a vontade que a gente tem, aquilo que a gente batalha, é para democratizar o acesso das pessoas à cura. Aí é quando você fala, nossa, que coisa mais louca, né? Falar cura. Mas não é. Na verdade, a gente está falando de tantas situações que precisam cura além da saúde, né? A educação precisa de cura, a saúde precisa de cura, às vezes as pessoas precisam de uma assistência social que precisa de cura. Então, o que a gente faz? A gente transforma carretas, vans, ônibus, containers em ambientes para fazer assistência social, para fazer impacto social em diversas áreas, além de saúde. Cure né? num sentido muito amplo, né? Amplo da vida mesmo, né? A gente precisa curar muitos processos, infelizmente, né? A gente gostaria que não fosse assim, né? Mas vamos mostrar primeiro para o espectador quem você é. Claro, vamos Tá bom? lá. Eu já disse que é empreendedora social e arquiteta. Exatamente. Por que arquiteta? Olha, desde muito criança, eu sempre gostei muito de pintar, né? E eu gostava muito de desenhar. E aquilo foi encontrando um caminho para mim, um talento, uma vocação, que é fazer arquitetura, né? Então, eu comecei a faculdade, logo que terminei o colégio, né? Eu já tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa que desenhasse, que criasse espaços para as pessoas. Colégio onde? Aqui em São Paulo? Eu estudei no Colégio Bandeirantes. Bandeirantes. É um famoso. excelente colégio aqui em São Grande, Paulo, claro. que cria pensadores, né? Sim. Então, ele é bem provocativo, né? E você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. A infância aqui também? Infância aqui, filha de portuguesa. Filha de português? Com japonês. Com japonês? Com japonês. Ah. Eu sou mestiça. Não sim. Parece, né? Sou clara, loira. Não parece mesmo. Mas sou mestiça. É o brasileiro, né? Sim. Sua infância foi como? Foi uma infância tranquila, feliz, né? Meu pai era um vendedor e a minha mãe dona de casa, né? Eu tenho 2 irmãos, que até hoje a gente se dá muito bem, eu e os meus irmãos, meus pais, uma família realmente muito unida, né? A gente dividia muito tempo aqui em São Paulo com o tempo da família do meu pai, que é a família japonesa, que morava no litoral norte de São Paulo. Então, nas férias, eu passava um mês andando de bicicleta, quando se podia andar de bicicleta, né, naquele lugar. Minha mãe nem me encontrava. Com certeza a cultura japonesa fez muito bem para você, né? Sim, sem dúvida. Começando pela disciplina. Sim, não é? Disciplina, foco nos estudos. Seu pai é assim? Sim, muito. Foco nos estudos. Qual é a formação dele? Meu pai era vendedor de linhas, sabe? Linhas, na verdade ele trabalhava, sabe aquelas linhas corrente? Não sei nem se o senhor se lembra. Sim, meu pai lembro, era vendedor, né? Meu pai era uma pessoa simples, linhas né? corrente. Mas muito batalhador e sempre acreditou, mesmo sendo um vendedor, né? Que o melhor legado que ele podia deixar para os filhos era o estudo. Sim, né? E é verdade. Então ele investiu muito no estudo dos 3 filhos deles, para que a gente pudesse estar onde está hoje. E você já conhece o Japão, não? Não, o senhor sabe que eu tenho muita vontade de conhecer o Japão, mas ainda não tive esta oportunidade. Mas não deixe de conhecer. O senhor conhece o Japão? Conheço. E aí, qual é a país maravilha, maravilhoso. né? Uma limpeza em tudo quanto é lugar, educação dos japoneses, atenção, muito atenciosos. Em Tóquio, por exemplo, você não tem problemas que tem aqui de tanto problema de trânsito, sabe? Porque o pessoal usa transporte público, que é muito eficiente, também tudo muito limpo. Eu gostei muito, eu fiquei 23 dias lá. Uau! Visitei 5 cidades. Que interessante, que interessante.
A Flexi Medical foi fundada em 2005 por seu primo médico Roberto Kikawa. Exatamente. Em 2018 você assumiu a gestão. Como é que foi isso? Essa é Você uma é a história. comandante. Hoje eu sou a comandante, né? Na verdade, ele era meu primo, então lembra dessas histórias que eu passava na praia? Quando a gente era criança, ele também ia para a praia e a gente falava, eu vou ser médico. Aí eu falava, só vou ser arquiteta e vou construir teus hospitais. Óbvio que, né, a vida vai tomando rumos, Sim. ele foi ser realmente médico, eu fui ser realmente arquiteta e Sim. arquiteta de hospitais, né? E aí um dia a gente se encontrou e ele falou assim, eu tô com uma ideia muito louca. Falei, então me explique a sua ideia, né? Só que eu não tenho um centavo para pagar. Eu falei, tudo bem, você é meu primo, né? Vamos junto aqui. Ele falou assim, em vez das pessoas irem até o hospital, vamos dar um jeito do hospital ir até as pessoas, Iseli. Mas isso é um negócio social, a gente vai ter que fazer diferente aí, vou pedir dinheiro aí para grandes empresas. E a gente fez a primeira carreta da saúde do Brasil. Isso foi em 2007. Né? Então a gente criou esse sonho, achamos um monte de investidores, Philips, Olympus, que pudessem pagar, grandes investidores que acreditaram na nossa ideia, e a gente fez a primeira do Brasil. E ela ganhou um grande vulto, né? E aí foi uma inauguração em Santos, dentro da universidade, super bacana. E aí começamos a ganhar alguns olhares, né? E a prefeitura, então, lá por 2013, fez o primeiro contrato com a gente. A gente conseguiu fazer várias carretas em vários locais, num programa chamado Rede Hora Certa Móvel, que a gente pudesse atender o gargalo da fila do SUS, né? Não sei se o senhor sabe, né? Mas a Rede Hora Certa eu me lembro bem. Lembra disso? Sim, então, Rede Hora Certa Móvel. A gente ia com as carretas, fazendo atendimento em diversas especialidades, né? De ultrassom, mamografia, enfim, consultas, para que as pessoas pudessem ser atendidas e que estavam esperando anos em fila. E mais na periferia, então, né? Mais na periferia de São Paulo, Sim. Bem na periferia de São Paulo. E aí esse negócio foi crescendo, né? Ele ganhou o Prêmio Empreendedor Social do Ano em 2010, por causa desse projeto que a gente teve em 2007. E foi crescendo o projeto exponencialmente até 2018, que é quando eu assumo. E aí eu assumo não por uma história feliz, por uma história infeliz, né? O que aconteceu? Eu sempre cuidei da parte operacional, de projetos, da parte da construção das carretas. Sim. E ele era um empreendedor que ia lá, fazia os contratos, conversava com os empresários, conversava com o governo, né? Ele era sempre um empreendedor. Sim. E aí o que aconteceu em 2018? Infelizmente ele sofreu um assalto e ele levou 2 tiros e ele foi embora. Os 2 tiros na Rua do Manifesto, num assalto. E eu perdi meu primo, ele tinha 46 anos na época. Este que aparece esse é na meu primo. foto. Exatamente. Foi embora com 46 anos. E 6 anos. Novo. No Ele auge. reagiu ao assalto? Não reagiu, mas na hora que o menino deu a ordem de assalto, ele foi tirar o cinto de segurança. Quando ele foi tirar o cinto de segurança, ele achou que ia pegar uma arma. Sim. E aí deu 2 tiros. Nessa hora tem que ficar imóvel. Imóvel. Mas assim, é tão difícil prever essas coisas, né? Nem sei se ele... E aí, infelizmente, um dos tiros foi no coração. E aí esse foi fatal. Agora, eu não sei onde vai parar, porque você vê, por exemplo, agora, né? Você veio para falar de um projeto maravilhoso, e que se chama Cura. Né? Exatamente. E me conta um fato desse, que é negativo, né? Com a morte de uma pessoa, e você acabou tendo que ficar sozinha também na empresa, né? Sim. E ele era casado, tinha filhos? Era casado, tinha filhos. A gente era muito amigo, a gente era quase irmão, né? Ele era filho único, mas a gente era tão amigo que ele era padrinho do meu casamento e eu era madrinha do casamento dele. A gente era muito próximo, realmente. Né? Então foi realmente uma tragédia, né? Mas aí, sabe o que é? É como você ressignifica tudo o que acontece para você. Porque coisas ruins, né? O senhor deve ter passado por N histórias, todo mundo, né, passa por N histórias. Mas como a gente lida realmente com as histórias com as quais a gente passou? A gente fica paralisado e fica lamentando, ou a gente ressignifica isso e naquele momento eu fiz isso? Eu falei,
Eu não posso deixar uma empresa que já atendeu 2 milhões de pacientes, 2 milhões de pessoas que não tinham a chance de chegar num hospital, morrer. De jeito nenhum. Que ano ele foi embora? Ele foi embora em 2018, em novembro, 10 de 2018. novembro de 2018. Né? E aí, nesse momento, eu falo assim, eu vou ter que dar um jeito de mudar essa coisa de cuidar só de uma fábrica para entender o que é cuidar de uma empresa, para entender o que é fazer esse sonho continuar, esse propósito chegar às pessoas, né? Porque não dava para falar para a pessoa, olha, acabou a brincadeira porque o fundador morreu, um dos fundadores, e a gente não vai conseguir continuar essa história e parar. Não, aquilo foi um motivador para você mudar a estrutura, né? Então a gente lembra, né, do que a gente chamava lá, eu e ele, quando crianças, né, e quando fundamos a empresa, que a gente ia mover uma empresa pelo que a gente chamou de DNA do amor. Não era só para ganhar dinheiro, era para ganhar dinheiro, óbvio. A gente precisa ser Dinheiro é sustentável. consequência. Mas o principal objetivo era entregar amor para as pessoas, Sim. entregar saúde, entregar vida para as pessoas de alguma forma. E é nesse contexto que eu assumo, entendeu? De falar assim, não, eu não vou parar uma história, eu vou continuar um legado. E aí é a coisa mais legal da vida, né? Chega um momento na vida, a gente pensa, o que que eu vou deixar aqui nessa vida? Sim. O que que vai fazer diferença Sim. na vida das pessoas, né? Qual é o legado que eu quero deixar? Que bonito Então é isso. exatamente isso, ele deixou um legado, ele não deixou uma empresa, ele deixou um legado. E é o DNA do amor que a gente fala, né? Eu sempre falo aqui que é como se fosse o dente de leão, sabe aquela florzinha amarelinha que vira aquele pomponzinho que as crianças sopram, fica um monte de sementinha voando? A gente fala que é isso, né? Deus soprou, levou o dente de leão, mas nós somos as sementinhas que estão espalhando esse DNA do amor do nosso tamanho e como a gente pode fazer. E você toca a empresa agora em homenagem a ele, né? Sim, com o legado dele. O legado dele. Leva o legado dele. Óbvio que nesse caminho foram agregando as pessoas, mas o propósito de ser uma empresa que faz diferença no mundo vem com todo o time, né? Não posso falar só de mim, né? Tem um time lá. Você vê, né? O tempo passa tão rápido que já são 8 anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Sob a sua direção, a Flexi Medical deixou de depender de um único cliente e se abriu aos mercados B2B, que quer dizer vendas entre empresas, né? Isso. E B2G, que quer dizer vendas para órgãos governamentais. Exatamente. Ampliando a carteira de contratos durante a pandemia. Como é que foi esse Então, aí, olha só como o mundo é extremamente... as circunstâncias, né, são extremamente desafiadoras. Finalzinho de 2018 eu perdi o Roberto, né? Aí eu fiquei 2019 tentando me organizar, tentando entender e me capacitando para estar fazendo à frente na empresa. Óbvio que estava lá e a gente dependia de um único cliente, né? A gente tinha um só cliente nessa época. E aí eu falei assim, bom, e era um cliente que prestava para o governo, né? E eu falei assim, eu tô muito, quem tem um não tem nenhum, né? Já aquele velho ditado, né? Tô muito suscetível, então eu vou ter que sair para o mercado. Aí eu comecei a sair para o mercado, no meio de caminhar pela empresa, no meio de estruturar, tudo meio junto. Enfrentando todo mundo. Tudo meio junto. Eu tenho, óbvio, pessoas muito boas que me ajudaram nesse caminho. Eu criei um conselho para a empresa e esse conselho me ajuda em todas as pessoas experientes que puderam dar a mão para mim nesse momento difícil e falar, não, a gente está com você para continuar o legado. E aí eu fui indo. E em 2020, 2018, 2019, 2020 teve a pandemia. Aí, o que aconteceu? Eu tinha exatamente o produto certo para a dor do mundo. Por quê? Porque eu fazia hospitais móveis. Então, eu criava espaços onde podia ter tomógrafos, onde podia ter leitos, onde eu pudesse pôr respiradores, onde eu pudesse ampliar. Eu fazia exatamente isso. Nessa época, a empresa cresceu assim, mais de 90%. Né? E enquanto todo mundo parou,
Eu, na verdade, acelerei. Eu comecei a trabalhar mais. Eu tinha vários turnos de trabalho e aí foi um tempo bem bacana, assim, de crescimento de time para a gente, porque a gente aceitou o desafio de que a gente tinha que salvar nas nossas unidades a maior quantidade de brasileiros que a gente pudesse, né? Então, nas nossas unidades, durante o período da pandemia, passaram mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas tiveram atendimento nesse período que puderam ter um diagnóstico. Número gigantesco. Gigantesco, mas não é sobre números, é sobre pessoas, né? Eu me lembro que eu estava montando em Pirituba, né, uma região bem remota, bem pobre, uma unidade com um tomógrafo, e eu me lembro de olhar assim e ver. Passava um caixão, era uma coisa horrorosa que acontecia. Um caixão atrás do outro, uma coisa horrorosa. E aí, no meio daquilo, no meio da pandemia, né, você com máscara, face shield, luva, parecia um robô, né, andando, era uma coisa horrorosa. Né, no meio do hospital, uma moça parou e me abraçou e falou assim, obrigado. Obrigado porque você está montando aqui um tomógrafo. E a minha mãe, que está lá dentro na UTI, ela não tinha um tomógrafo para fazer um exame. Então, por mais que sejam números significativos e são importantes, para a gente o que importava é aquela única mulher que eu consegui levar um tomógrafo. Desculpa, eu fico até emocionada, porque isso é tão forte, é tão importante, porque hoje a gente pensa em grandes números, em grandes ROIs, em grandes lucros, em grandes empresas, quando o que importa é só o ser humano, é só uma pessoa individual. Qual é o retorno comercial que uma empresa dessa tem? A gente é uma empresa de verdade. Não, empresas que ajudam vocês. Os investidores, Sim. então, eles conseguem fazer projetos ESG. Por exemplo, eu tenho clientes como Mercedes-Benz, Volkswagen, que são clientes de porte. O que eles têm? Eles têm uma verba que eles têm de responsabilidade social. Destinada a isso. Destinada a isso. Então, essa verba de responsabilidade social, a gente utiliza para fazer alguns projetos com esses grandes players. Então, não buscam um retorno assim... Não é um retorno financeiro. financeiro. No fim, acaba sendo, porque... Quando você tem uma empresa faz bem para a alma. Que faz bem para o mundo, faz diferença, não faz? É legal comprar a Natura, porque a Natura cuida lá do cara na Amazônia, o seringueiro, né? A gente lembra dessas coisas, né? E isso, na minha geração, na nossa geração, não era tão forte, mas a nova geração que vem, a geração Z, isso é significativo. Eles querem deixar uma marca no mundo, né? Bom, a Cury nasceu em 2024, né? Por que a escolha desse nome? Então, vamos lá, né? Aí a gente vem fazendo coisas de saúde até 2023, 2024. Quando alguém provocou a gente, né? O meu conselho, lembra que eu falei que eu tenho um conselho de pessoas, provocaram a gente, mas vocês estão fazendo tanto bem para a saúde, por que vocês não podem fazer para a educação? Por que vocês não podem fazer para outras áreas? Perfeito, claro. Né? E aí a gente falou assim, não, mas o nosso nome é conhecido como de saúde, é Flexi Medical, né? Como que a gente vai fazer outras áreas, né? Como uma coisa médica? Não é Flexi Educação, é Flexi Medical, né? Então, a gente começou a ser provocado no sentido de fazer uma marca abrangente em que a Flexi Medical fosse a área que cuida de saúde humana, mas que eu tivesse também outras áreas que eu pudesse crescer, como educação, área veterinária de pets, área de... apoio, a gente tem algumas unidades que a gente faz isso, apoio a crises climáticas, ou seja, quando tem um acidente, enchente, desmorona morro, como que eu faço esse acesso a essas pessoas que sofreram tudo isso? Como que eu apoio de alguma forma, né? Então a gente tem essa área também. E aí a gente veio pelo nome da cura, né? Como que a gente quer ser cura para todas as áreas na sociedade? Né? Então, por isso que veio Cury, porque Cury remete a cura em inglês, cure, né? E o K de cura vem em homenagem, porque é Cury com K, né? Vem em homenagem a Roberto, porque é o meu primo, porque ele era Roberto Kikawa, com K. Então, a gente fez um Cury em homenagem a ele, sabendo que a gente quer ser cura para outras áreas. Então, hoje, além da Flexi Medical, a gente tem a Cury Pet, que a gente desenvolve unidades pet, porque
Da mesma forma que a gente afeta, uma vacina afeta a saúde humana, um cachorro não tratado com sarna afeta a saúde humana também, né. Então a gente tem que ser cura para eles, além da causa animal. Ele afeta também a sociedade, né. Aí tem a Curipet, tem a Curi apoio a crises climáticas, que é onde a gente faz banheiro, porque quando você tem enchente, que nem no Rio Grande do Sul, a gente mandou banheiro, a gente mandou lavanderia, a gente mandou saúde, a gente mandou unidade para fazer a alimentação, porque quem não tem nada, não tem nada, né. E aí a gente sempre está dando esses apoios, porque infelizmente nós estamos destruindo o clima, né. E cada vez mais estão previstas, eu não sei se o senhor sabe isso, mas estão previstos até 2030, né, 2030, mais de 800.000 acidentes climáticos no mundo. É. Isso é uma coisa espantosa. É. O povo espírita fala muito sobre isso, Exatamente. que vão acontecer muitas coisas ainda. Vão. E está previsto, e eu não estou falando nem de coisas, eu também sou uma pessoa espiritual, né, também acredito em Deus, mas eu não estou falando de cientificamente. Cientificamente, já tem previsto mais de 800.000 acidentes climáticos no mundo. É uma A coisa gente horrorosa. acabou de ver agora na Venezuela, né? Então, o Que terremoto, isso né? no mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro. No Rio Grande do Sul, a gente teve, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sim, em Minas, aquele Sofreu problemaço. muito, É, né. Então a gente precisa ter estruturas de apoio, né. Então a Cure veio com esse nome, né, voltando para a pergunta do senhor, ela veio com essa vontade, com essa missão, esse propósito de levar mais coisas que façam Eu diferença em achei outras uma áreas. ideia genial, Que bom! genial. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios, representando 34% dos empreendedores do país, né? Olha, Como é que você faz para liderar uma das principais marcas de impacto do Brasil? olha, eu vou falar que hoje é um pouco mais tranquilo, porque essa causa da mulher, ela é mais vista, né, as pessoas, respeitam mais. Mas no começo foi muito difícil, porque não era só mulher, eu era uma mulher atuando com caminhões. Caminhões é um mundo muito masculino, muito. A arquitetura já lidava com a parte de construção civil, que já era um mundo masculino, mas caminhões é tipo assim, quem é essa mulher, né? Tanto é que no meu segmento, eu era até o ano passado a única mulher que dirigia uma empresa no meu segmento. Hoje não, já tem mais uma, né, mas até o ano passado eu era a única. Então, assim, você tem que construir essa sua autoridade, né, você construir de que é uma coisa séria, ele é um caminho difícil mesmo, né, assim, O respeito, o né? respeito, a história, né, e que você está lá e fazendo negócio, milhões de salas que eu entrei, que eu era a única mulher. Até hoje acontece isso, de ser a única mulher numa sala só de homens, né. Mas eu acho que hoje a sociedade mudou muito essa visão. Tem mudado, né, acho que ainda tem um Sim, caminho, tem mudado. mas tem mudado Inclusive, muito. de vez em quando você vê uma mulher dirigindo caminhão hoje, né? Não, então a gente tem umas É. motoristas mulheres lá É. também que dirigem as nossas unidades. É, Né, então mudou muito, graças a Deus, né, eu acho que é um caminho, né, porque é o que a gente pensa para as nossas filhas, nossas netas, né, que elas que realmente conquistem os seus espaços, que elas façam diferença no mundo, né. perfeito. Antigamente se dizia que um homem de sucesso sempre tinha uma mulher por trás, né? Isso mudou, não é atrás, é ao lado, né? É isso aí, é isso Hã? mesmo, é isso mesmo, uma mulher ao lado, né. É. E eu acho que assim, a riqueza tá nessa múltipla, visão de vida, né, porque o homem ele tem muitas visões que a mulher ela é multitarefas, né, o homem ele consegue enxergar adiante, né, então sempre tem uma complementaridade, né, Deus faz direitinho, né, as coisas. Iseli, a gente tem esse portal chamado Orbis News. Escrevem pessoas com conteúdo, né?
personalidades notáveis e tal. E quando você tiver alguma coisa para escrever sobre a sua atividade, por favor, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o meu cartão com você para você poder chegar aqui ao Orbis News, tá bem? Combinado. Adorei a ideia. Obrigada pela oportunidade. Imagina só. Modalidades em desastres climáticos, você já falou um pouquinho. Mas a empresa desenvolveu mais de 180 unidades móveis, entre carretas, caminhões, ônibus, containers e cabines de telemedicina, que atenderam mais de 5 milhões de pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Como é que funciona o atendimento? Como é que você consegue organizar isso? Na verdade, cada projeto é um projeto específico, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um projeto que a gente gosta muito. É um projeto que a gente tem com a Prefeitura de São Paulo e o primeiro projeto foi executado junto com a Unesco. O que a gente faz nesse ônibusinho, que agora não é só um ônibus, é um ônibus e mais 3 vans, tá? A gente vai em regiões de prostituição de São Paulo. Então, o que a gente faz lá? Porque esse público LGBT, esse público de prostituição, eles não vão na UBS, porque eles têm vergonha de ir na UBS, entendeu? Só que eles precisam fazer os rastreios das doenças sexualmente transmissíveis. Então, aí dentro tem um laboratório, onde a pessoa faz o teste de todas essas doenças e, por exemplo, se der uma AIDS, por exemplo, elas conseguem já ter acesso ao coquetel, porque hoje a AIDS, se você tomar o coquetel, você inativa o vírus da AIDS. Então, você já tem o acesso a esse coquetel para que a pessoa tenha a cura, né? Então, a gente gosta demais desse projeto porque a gente está atendendo uma população de centro de cidade, mas extremamente vulnerável, que não tem acesso. Cidade do interior. São Paulo, capital. São Paulo, é na capital que circula aqui. Sim. E aí a gente vai nos prostíbulos, nas áreas de prostituição de São Paulo, fazendo todos esses testes. Com este projeto, a Prefeitura de São Paulo já diminuiu, acho que o índice de AIDS em mais de 80%. É muita coisa. Por quê? Teve uma época que se falava muito de AIDS, mas hoje a nova geração acho que nem ouve, ela sabe que existe, mas não tem aquela divulgação que a gente teve, aquela conscientização. Aquele medo, né? Isso, medo de pegar AIDS. Hoje não tem. E aí o índice de AIDS tem crescido muito no Brasil, né? É um volume gigantesco de jovens pegando AIDS porque eles não se previnem. Então, com esse tipo de unidade, além da prevenção, você cuida das pessoas. Aí né? É com a Secretaria de Saúde da Prefeitura. Com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo. Então, depende muito do tipo de projeto que a gente faz. Então, assim, e aí alguns, por exemplo, a gente faz com ONG. Esse aqui, ó, a gente fez junto com a Mercedes-Benz. E e o Einstein, o Hospital Albert Einstein, que é um hospital de referência aqui em São Paulo, né? Claro. Então, o que eles fazem? Eles chegam, eles rastreiam onde tem necessidade, e esta é uma unidade que atende motoristas de caminhão. Então, ela para em grandes postos ou em áreas, e aí ela faz laboratório, ela tem telemedicina, ela tem tomografia e tem toda a parte visual. Ou seja, você faz um rastreio naquele motorista, porque esse é um outro público vulnerável na saúde. É um público que não consegue parar, porque ele tem que ir de uma cidade para outra, fazer a entrega, ele tem prazo, e ele não consegue agendar uma consulta no meio do horário, porque um dia ele está numa cidade, outro dia ele está noutra. Então, a gente consegue pegar essas doenças e consegue tratar nos postos, onde eles param para dormir. São aqueles postos de gasolina onde tem restaurante também. Isso. E você come comida de caminhoneiro, que é uma delícia. É uma delícia. Se tiver cheio de caminhoneiro, meu pai sempre falava, o lugar onde tem um monte de caminhoneiro pode parar. Que é um restaurante maravilhoso. Exatamente, exatamente. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde.
Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente mais, porque cuidar bem é entregar mais. Quando desastres naturais acontecem, é necessário transportar as pessoas para um local seguro. Como as carretas de saúde da Cure atuam nessas situações? Exatamente. Então, assim, as pessoas elas saem das suas casas, né? Vamos falar aqui de Minas Gerais, por exemplo. Sim. Belo Horizonte, que teve aquela chuva Sim. gigantesca, destruiu, né? A gente tem uma unidade que está até hoje lá em uma cidadezinha perto de Minas, que se chama Ubá. Tá? E aí o que acontece? Destrói posto de saúde, destrói casa, destrói tudo. As pessoas vão para as escolas, os ginásios. Mas as escolas, os ginásios, elas não estão preparadas com chuveiros, lavanderia, com nenhum tipo de infraestrutura, né, para poder ajudar. Então, onde a gente consegue aportar e ajudar as pessoas? Nesse tipo de estrutura. Então, vai para lá, a gente monta já toda a estrutura de sanitários, de lavanderia, de alimentação, todas em containers que podem ser levados depois para outros lugares. A gente monta salas de saúde, não só física, né? Porque às vezes tem curativo, tudo, mas nessa situação, o pior é a saúde mental. Porque a pessoa demorou a vida inteira para construir uma casa. E numa noite ela perdeu a casa inteira e perde tudo. Perde tudo. Então, a gente precisa dar muito apoio emocional. Então, a gente põe telemedicina com psicólogos, psiquiatras para ajudar. Tem um caso que a gente atendeu, não sei se o senhor lembra, quando a gente teve um acidente em São Sebastião, que o morro caiu abaixo, lá na cidade de Juqueí, aqui em São Paulo. Foi um desastre horroroso. Conheço Juqueí. E é uma cidade maravilhosa. Sim. São Sebastião é maravilhoso. Mas caiu tanta chuva que o morro desmoronou inteiro. Teve uma mulher que estava no morro, que ela estava tão desesperada com o morro caindo, que o que ela fez? Ela pegou o bebê dela e jogou pela janela para tentar salvar, só que ela matou. Nossa Senhora. Então, aí ela viveu. Imagina uma pessoa dessa que jogou o bebê. Ela fez no desespero. Ela não queria matar o filho, ela queria salvar o filho. Sim. Mas ela jogou no desmoronamento e acabou matando. Entendeu? Então, essas pessoas precisam de tanto apoio. Coisa terrível, hein? Elas precisam de apoio, elas precisam de suporte, né, psicológico. Então, assim, é um momento... E aí, assim, o pessoal fala, é só o pessoal de regiões muito vulneráveis, dos morros, das favelas. Não. Essa coisa do desastre, ela alcança todo mundo. Todo mundo. Então, a gente precisa dar um apoio, né, para todas as pessoas. Agora, a saúde mental nunca se falou tanto como hoje, né? Não, ainda bem, né? Ainda bem. Em todas as empresas, em todos os lugares, né? Já tem tido uma atenção muito maior para a saúde mental. Na nossa época falavam que era louco, né? O louco foi pro Juqueí, né? Assim, antigamente era o que se dizia, né? Mas hoje não. Hoje ou que não estava muito afim de trabalhar, inventava, né? Tá com preguiça de trabalhar, né? Hoje você tem uma consciência melhor de burnout, de depressão. E eu acho também que tem uma questão de super informação, né? Hoje você tem um celular e o celular te põe em qualquer lugar e em qualquer situação sobre qualquer assunto. Você falou em depressão. Depressão também está atingindo muita gente. Muita. É muita informação, né? Muita coisa. Infelizmente, né? Tem crescido, né? Hoje na telemedicina, né? Mais de 90% dos atendimentos não são de... eu tô com uma gripe, uma dor de garganta, coisas físicas. São de saúde mental. Saúde mental. A saúde mental, ela tem afetado... O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Nós, brasileiros, estamos muito ansiosos, né? Então, a gente precisa muito, enquanto nação, de saúde psicológica, de saúde mental, né? E aí vai uma homenagem, né, a todos os psicólogos, psiquiatras, porque tem sido difícil, um desafio. E nas empresas agora com a NR1, né, que é a nova legislação, também tem uma ideia de como você melhorar os ambientes de trabalho na saúde mental.
Como é que vocês entram na educação? Na educação, a gente entra mais nas educações no sentido de apoio e na parte tecnológica. Por exemplo, vou dar um exemplo palpável, né? Você consegue fazer salas de tecnologia, de inteligência artificial, salas de como você mexe no computador para levar para aquele interior onde o pessoal não... Porque existe ainda no Brasil lugares onde as pessoas não têm computadores, né? Nem internet. Então você leva já como a Starlink, né? Não querendo fazer propaganda de ninguém, mas é o melhor internet que a gente tem para a unidade móvel hoje. E aí você consegue criar acesso e fazer o que a gente chama de letramento digital, ou seja, ensinar as pessoas como usam. E é incrível que isso não é só para crianças. É muito para idosos. Por quê? O mundo mudou muito. E é muito difícil mexer em todas as tecnologias, inteligência artificial, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha filha. Meu pai foi chamar um Uber para ir do Tatuapé até a Paulista. Ele chamou para ir para Mairiporã. Né? Por quê? Porque se enganou. Né? Meu pai tem 83 anos e assim, ele é super inteligente, super esperto, super ativo, mas não nasceu com letramento digital. Né? Não nasceu dentro da tecnologia, como eu também não nasci. Eu tenho 53 anos, eu também não tinha computador quando eu estudei. Eu tenho a idade do seu pai. Você tem a idade do meu pai, que incrível, né? E é muito difícil, não é? Lidar com todas as tecnologias. Então a gente também cria educação para as tecnologias. Eu às vezes me enrosco muito. Então, até porque o mundo está muito perigoso. Hoje, pela inteligência artificial, posso criar um rosto do seu filho, falando que precisa de dinheiro, e você tem certeza, com a voz do seu filho, com o jeito do seu filho, pedindo dinheiro para você depositar na conta dele. Existe isso. Então, até para proteger, a gente precisa educar. Né? E a ideia é, cada vez mais a gente vai ser longevo, né? Então, o senhor vai chegar até os 120, Você acha que essa violência toda que a gente está vivendo vai terminar algum dia? Olha, essa é uma pergunta bem filosófica. Eu não sei, a natureza humana é tão ruim, né, às vezes, né? Eu não sei se vai terminar um dia, né? Eu acredito muito em Deus, né? E eu sei que Deus tem um plano para todas as coisas e para todas as pessoas, né? Engraçado, mas né? A violência acabar, eu não sei. Eu acho difícil, porque o homem, ele tem uma natureza muito ruim, né? Ainda. Eu costumo falar que a humanidade está doente, né? Mas, de repente, a gente vê coisas como aconteceram agora na Venezuela. Sim. 37 países mandaram ajuda. Incrível, né? Não é? Incrível. Então, esse é o outro lado. É o outro lado. Porque do mesmo jeito que tem pessoas que são ruins, tem pessoas muito boas nesse mundo. Né? A gente não pode dizer. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem pessoas muito boas. Tem pessoas que querem ajudar, né? E eu acho que assim, espero que um dia as pessoas tenham essa consciência de que não adianta brigar só por si, né? É igual a empresa concorrer com outra empresa, né? Não adianta. Qual é a qualidade que você mais aprecia numa pessoa? Uau, essa é uma pergunta bem difícil, né? Mas eu acho que a honestidade. Honestidade para mim. Né? Transparência. Sim. Para mim. Eu também acho. Também acho? Olha, estamos juntos. Também acho. Né? Estamos porque, na verdade, honestidade não devia ser uma qualidade. Devia ser de todo mundo. Mas não é assim. Mas não é. Não é. Em 2023, vamos voltar um pouquinho lá, você participou da ação contra a catástrofe em São Sebastião. Foi. Levei as unidades em São Sebastião. Tem algumas fotos aí de várias, né? Eu nas carretas, junto com o time. Foi né? no mesmo período que atingiu, que você falou agora há pouco? Foi. Outra cidade menor lá, né? Foi. São Sebastião, Ubá, né? Ubá, não, aí não, tá falando de São Sebastião. São né? Sebastião. Isso, foi em São Sebastião, atingiu tudo. Foi um fato bem triste, porque caiu, eu não sei se já teve, eu não tinha nem estrada para chegar com a carreta, porque a estrada foi toda tomada pelo morro. Então, o que a gente teve que fazer? A gente fez uma operação
né? Junto com uma ONG, era bem isso, as estradas estavam nesse aspecto, um horror. O que a gente fez? A Defesa Civil e o governo foi abrindo as estradas e a gente foi indo com a carreta atrás, para poder conseguir alcançar Juqueí, que não chegava em Juqueí. Era um cenário de guerra, na verdade, né? Mas assim, as pessoas estavam precisando tanto, porque não foi só um pontual de cuidados assim, de feriu, machucou. Você vai junto ou você comanda Normalmente da eu sede? comando, mas quando é uma ação muito crítica, eu acredito muito no líder que participa, Sim. né? Então, assim, quando é um lugar muito crítico, eu vou junto. Que são funcionários. Porque eu não posso falar para o meu colaborador, vai lá no meio da lama e eu ficar lá no escritório no ar-condicionado. Não faz sentido para mim, né? É a mesma coisa no Covid, né? Eu não podia falar para o pessoal, vai lá nos covidades, né? Chamavam-se covidades, que eram os lugares onde os doentes de Covid iam e eu ficava lá segura. Não fazia sentido para mim, né? Então eu acredito muito que em lugares críticos eu tenho que ir junto, para que o time também esteja vendo que eu estou junto com eles, não estou só mandando da minha sala. Quantos funcionários trabalham nessa? Hoje a gente tem 63 funcionários. 63. E dá conta? Damos conta, por enquanto. A ideia é que a gente cresça, né? Sim, a gente está claro. trabalhando para isso. A sede onde é? Fica aqui em São Paulo, mas no limite ali com São Bernardo, na Anchieta, uma travessinha da Anchieta. Sei. Ali Chama é a sede. Vila Livieiro, o bairro. Sim. Fica Você lá. não mora por lá, Não, eu moro em Tatuapé, da tua pé. na Zona Leste. É longe, hein? Dá uns 30 Vai todo minutos. dia para lá? Vou todo dia. Sim, Vou todo dia. sim. Em parceria com o movimento União Brasil, a Cury deu apoio aos desabrigados pelas chuvas do Rio Grande do Sul em 2024. É isso aí. É isso aí. A gente se junta muito ao movimento, é União BR, né? Que se chama esse movimento. É de uma socialite, Tatiana Monteiro de Barros, né? Mas é uma pessoa muito maravilhosa, muito comprometida com a causa de apoios em acidentes, em catástrofes, né? E a gente sempre se junta para fazer todos esses atendimentos, né? Então, a parte de unidades, etc. e tal, a gente que leva, e ela leva toda a equipe de apoio, né, nesse sentido, para que a gente consiga apurar e ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. A mídia ajuda vocês? Às vezes, né? Às vezes não. Infelizmente, não tem muita mídia sobre isso, né? Dá mais mídia se o cara deu um tiro lá que nem aconteceu agora em São Paulo, né? Que deu um tiro na cabeça do tenente. Dei muito mais mídia do que a gente ajudar crianças no Jardim Ângela, por exemplo. Infelizmente. Né? Essa é a verdade. É a verdade. A gente tem ajuda? Tem, às vezes, mas sai um release ou outro. Notícia boa não dá audiência. Não dá audiência, né? Infelizmente, né? Mas eu não sou dessa época, não. Viu? Ainda bem. Nesse mesmo ano, vocês lançaram, estou falando de 24, vocês lançaram o novo Conselho Deliberativo e o novo processo de governança, enfrentamento de desastre climático no Rio Grande do Sul. Exatamente. Você é presidente da empresa? Eu sou CEO da empresa, Sim. mas CEO. eu tenho um conselho. O novo conselho aí, ele veio com novas pessoas querendo ajudar, né? Sim. Então a gente renovou isso. São voluntários? São todos voluntários. Sim. E eles ajudam a gente na estruturação do negócio, na governança. Os né? 56 que você falou são funcionários. São funcionários, 65 funcionários. Infelizmente, nem todos no Brasil têm acesso à saúde de qualidade, né? Como ampliar o atendimento às áreas afastadas dos grandes centros? Pois é. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. 34 milhões de brasileiros. Né? Tem um dado que fala assim que para a pessoa chegar, a média do brasileiro, para a pessoa chegar de sua residência até um consultório médico, que é uma coisa simples, ela percorre 75 quilômetros. Isso é a média do brasileiro. Ou seja, se eu e você estamos aqui a gente está no centro de São Paulo, né, Paulista. Acho que se a gente andar 5 minutos, a gente cai numa clínica aqui, se não tiver nesse prédio até consultórios. Se a gente tem
5 minutos para chegar, tem pessoas no Brasil, 34 milhões de brasileiros, que demoram semanas para chegar no consultório. Semanas. Porque pega barquinho, pega avião, mora não sei, né? E é no sertão, né? Então, assim, como que a gente faz? Essa que é o país é muito grande, né? O país é muito grande. Então, assim, quando você fala em ampliar a telemedicina, né? Não sei se o senhor sabe, em 2020 a gente fazia, antes de 2020, a gente fazia 200 mil consultas, né? No Brasil inteiro. Né? O ano passado, a gente fez 3 milhões de consultas de telemedicinas no Brasil. Né? Então, o que isso significa? Significa acesso. Né? As pessoas precisam ter acesso à consulta. As pessoas precisam ter, né? Eu tenho uma amiga que é muito querida, que ela fala que a gente mora no metaverso do Brasil, que é aqui em São Paulo, ou seja, é um mundo ilusório. Não existe São Paulo, o São Paulo não representa o Brasil. São Paulo é um mundo muito diferente da realidade brasileira mesmo. Então, assim, essas pessoas que a gente consegue alcançar com a telemedicina, com as unidades móveis que a gente desenvolve, vai lá na ponta, levar um tomógrafo, levar uma ressonância, levar um ultrassom, ou levar ao banheiro, né? Porque saneamento básico no Brasil ainda é uma crise gigantesca, não tem saneamento. Você conhece alguma outra empresa que faz isso? Conheço outras empresas que fazem unidades móveis, mas não com esse aspecto que a gente faz. Desse propósito de... Essa amplitude, né? Esse propósito de fazer e levar acessos, só a gente é o único no Brasil. Sim. Fora do Brasil tem algumas que fazem também, né? Que são, né, americanas, que levam para a Índia, para a África, né, para a China. Mas aqui no Brasil a gente é a única com propósito mesmo. A falta de divulgação talvez seja porque vocês não estão procurando a imprensa, né? Pode ser, é uma boa provocação a do senhor, é uma boa provocação. Né? A gente tem cases tão bacanas, né? Histórias tão bonitas, né? É uma boa provocação. Tem que procurar, eu tenho certeza que vocês vão sair bem. Porque isso aqui precisa ser divulgado. Precisa, não é? Precisa. Quase 16 milhões de pessoas dependem do SUS. Qual é o custo social e econômico para uma família do interior ter que viajar em busca de uma simples consulta com um especialista? Olha só, é isso aí. Qual o custo? Vamos pensar. Se ela mora ali na população ribeirinha, lá no Amazonas, né? Ela tem que pegar o barco. Ela paga lá R$100 para pegar um barco para ir até uma cidadezinha mais perto. Se for uma consulta, ainda ela tem que ir marcar a consulta, etc e tal. Daí fazer os exames. E se tiver os exames naquela cidadezinha. Se não tiver, ela tem que pegar um avião. Fica muito caro para chegar no local. Muito caro, né? Muito caro. Tem gente que não tem R$100. Tem gente que não tem R$10 para pegar um ônibus. Eu sei. Entendeu? R$10 aqui em São Paulo para pegar um ônibus. Né? E muita gente morre de doenças muito básicas. Diarreia. Né? Tem a cada 10 minutos, 10 crianças morrem de diarreia no Brasil. Isso é um absurdo. Vocês atendem a população de rua? A gente tem alguns projetos com população de rua também, né? Não tenho tantos quanto gostaria de ter, mas a gente tem alguns projetos quando se tange a saúde ainda. Mas a gente fez alguns projetos não ainda executados para, de repente, criar também alimentação, lavanderia, banheiros, né? Porque tem toda uma questão, né? Recuperação. Tem um projeto que a gente fez junto com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que se chama Vilas Reencontro. O que a gente fez? A gente criou vilinhas em containers, casinhas, para essa população de rua entrar dentro dessas casinhas e ficar ali durante um ano. E durante aquele tempo de um ano, ela ia tendo acesso a reabilitação, às vezes contra drogas, reprofissionalização e reinserção na sociedade, né? Então, essas vilas reencontram... elas existem até hoje. E é um projeto bem bacana para a população de rua. É que a população de rua é um pessoal
bem complexo, né? Outro dia eu estava conversando com o secretário, né, do desenvolvimento, e ele me fez uma pergunta que eu não saberia a resposta, vou até fazer para o senhor. O senhor sabe quanto ganha aqui na Paulista um pedidor, uma pessoa que pede dinheiro? Ganha muito bem. Então, R$10.000 por mês. É que queima tudo em droga. Não quer outra vida, né? Não quer outra vida. E aí você fala assim, olha, vou te reinserir na sociedade. Vem varrer rua para ganhar R$1.000 por mês. Para quê? Exatamente. Agora, tem morador de rua que é formado em direito, em, sei lá, em várias outras coisas, e estão na rua por motivos mais diferentes possíveis, né? Sim. Briga familiar, Sim. Abandono da família, sei lá, alcoolismo, né? Tem vários. Tem vários. Tem muito, sabe aonde? Na Cracolândia disso. Eu já fiz um trabalho na Cracolândia. A Cracolândia é uma situação terrível lá, e aí você vê... Ela está agora mais dividida, né? Ela pulverizou, né? Eles não estão mais concentrada só naquela rua, era uma rua antes só, né? Ela dispersou pela cidade, mas é uma coisa terrível, porque você tem médico, você tem pessoas formadas lá dentro, e que às vezes sofreram uma decepção. Por algum motivo, Estão lá por algum motivo. E é muito triste, muito triste. Muitas pessoas que precisam de ajuda são idosas e não sabem mexer muito bem com a tecnologia. Como ajudá-las? Exatamente. É o que eu falei um pouquinho do letramento digital para o senhor, né? A gente precisa fazer um letramento digital, ensinar, ajudá-las a mexer, ajudá-las a capacitá-las nessas novas tecnologias, né? E as tecnologias, elas avançam exponencialmente. Então, agora, essa não é uma tarefa fácil, não, né? Não é, mas é tão bacana ver quando uma pessoa idosa consegue entrar na internet, criar um Instagram e ficar postando os netos, postando, né, a sua vida. É tão gratificante, né? E assim... E é uma distração também, né? E tem um preconceito, né? A pessoa idosa não serve mais. Olha o senhor aqui. Que maravilha, não é? Tem um mundo de conhecimento na geração mais experiente, digamos assim. É um mundo de ideias, né? Não é que as pessoas tendem a falar assim, não sabe mais fazer. Não, se você trocar ideias de negócio, ideias de vivência, porque viveram na pele, né? Então, um conhecimento maravilhoso e que precisa ser passado, né? Outro dia a gente estava montando um projeto, né? Eu estava montando um projeto com uma pessoa de falar assim, vamos levar as crianças e os idosos, tudo para o mesmo espaço, para que os idosos, primeiro, tenham aquela alegria da criança, porque às vezes muita dor, doença, acaba ficando mais desanimado, né, com a vida. E as crianças consigam entender a sabedoria que tem, né, de estar dessa troca maravilhosa, né, consigam aprender a vivência de vida. Isso é incrível, né? Então, o que você diria para uma pessoa desanimada? Não faz sentido. Sai desse lugar. Sai desse lugar, porque tem um mundo de oportunidades. Tem um mundo de coisas para a gente fazer. E aí, assim, para mim é muito claro. Quanto mais você fizer o bem para as outras pessoas, mais você vai se sentir bem, né? Sim, mais você sente uma realização. Sim. O efeito é tão grande para a pessoa que está feliz recebendo... vou fazer uma sopa, né? Eu tenho um amigo que a mãe dele é uma senhora idosa, né? E ela nem sai mais de casa, só que ela faz sopa. E aí na frente da casa dela forma uma fila de moradores de rua que vão lá pegar a sopa que ela faz todos os dias para os moradores de rua. E é uma senhora que não consegue mais nem andar, né? Olha que coisa linda, né? Então, assim, tem um mundo de coisas para a gente mover, né? E a gente entrar nesse lugar de ficar triste, desiludido, desanimado, isso é uma coisa, para mim, do demônio. Vou falar assim, porque as pessoas são tão cheias de vida, tão cheias de coisa, que elas precisam sair desse lugar, não é? Iseli, me diz uma coisa, você lembra qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ai, olha, dia mais feliz da minha vida. Eu tenho 2 dias mais felizes da minha vida, para falar a verdade. O primeiro é quando eu entendi que Deus, ele podia fazer diferença na minha vida. E aí
Comecei a me relacionar melhor com Deus, ler a Bíblia, né? O que a gente, para mim, a gente fala de aceitar Jesus, né? Na minha crença, né? Foi um dos primeiros dias mais felizes, porque eu entendi que eu tinha um propósito na vida. E que Deus me criou para um propósito. Sim. E o segundo foi quando a minha filha nasceu. Ai, que beleza. Porque quando o filho nasce, eu acho que não existe amor maior no mundo. E aí eu até me emociono, porque filho é uma alegria. Eu não tive ainda a alegria de ter neto, né? Eu espero ter nos próximos anos, né? Que dizem que é maravilhoso também. Mas filho é uma alegria incrível, né? Filho faz você acreditar que realmente existe amor, né? E que amor profundo, né? Porque você morre por um filho, tranquilamente, né? Eu sei disso, mas eu tinha um só e perdi num acidente de automóvel. Sinto muito. Então Sinto eu fiquei muito. sem netos e a minha família parou, né? Eu e minha esposa só. Mas resolvi tocar a vida em frente. Exatamente. É como ressignificou, né? E com certeza não teve filhos de sangue, mas deve ter filhos de coração. Ah, tenho. Com certeza. Tenho. Pela característica do Senhor, com certeza os filhos de coração que enchem a vida de alegria, né? A inteligência artificial já ajuda a dar laudos e prever doenças, né? Até que ponto podemos confiar no diagnóstico de um algoritmo? A gente não deve confiar no diagnóstico de um algoritmo. Muito bom, não deve. Né? Existem médicos, o que a gente precisa entender? Que a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, assim, ela consegue verificar melhor alguns dados do que a nossa mente limitada. O médico, ele usa esses dados, mas a palavra final é sempre do médico, né? Eu não acredito num algoritmo que vá ser melhor do que uma palavra com o médico, porque existem coisas que o algoritmo não mede. Por exemplo, qual o teu grau de ansiedade? Como que o algoritmo vai medir? Né? A pessoa começa a mexer as pernas assim, você já vê, olha, ela está ansiosa, né? Ela tem alguma coisa, né? Então, assim, são coisas do ser humano, né? A área humana nunca vai ser substituída. Agora, tudo que é processualizado, tudo que é coisas que a gente fica lendo, a inteligência artificial vai ajudar a gente. É igual o computador, né? Quando lançou o computador, falava que ia acabar o mundo, porque o computador ia dominar o mundo, não sei o que lá. Então é a mesma história. A inteligência artificial não vai dominar o mundo, mas ela vai ser uma ferramenta imprescindível para os próximos anos. Você mexe muito com o sentimento das pessoas, né? O que você me diz sobre um lar de idosos? Então, cada vez mais, eu acho que tem uma inversão da pirâmide, né? Então, vai acontecer de ter mais idosos do que jovens, né? Já está virando a pirâmide. Já está. Já está virando. Né? Isso vai ser fato, né? As pessoas, elas vão precisar de ajuda, mas por que não fazer disso com dignidade, né? O que eu acho que existem coisas que são feitas sem dignidade, que as pessoas simplesmente largam os idosos, e existem muitas vilas agora, condomínios sendo construídos, pensando na terceira idade de forma inteligente, ou seja, dando dignidade, autonomia, mas num ambiente mais, por exemplo, que não tem escada, por exemplo, que tenha rampa, que tenha um acesso ao médico mais rápido, mais fácil se precisar. Então, o que eu acho? Eu acho que o que está faltando é um pensamento de dignidade. Né? Tem idosos que a família nem visita mais, não os visita, filhos, nem nada, não né? visita, lá abandona, na verdade. Ele vira um fardo, isso é muito triste. E não é essa a ideia, né? Ser um fardo, né? Iseli Reis, eu fiquei imensamente feliz com a sua presença aqui. Gostei muito de você, da sua simplicidade. Pessoas com um cargo como você está ocupando, normalmente vêm aqui com, no mínimo, um assessor. Você, super simples, veio sozinha e concedeu uma entrevista que eu adorei. Que tá bom, bem? Eu que agradeço, foi uma delícia esse papo, obrigada. Imagina, estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Ao amigo espectador, terminamos aqui mais essa edição do Gente que Fala. Muito obrigado pela atenção
Até breve e fiquem com Deus.